Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 718 a 727, do capítulo 5, Lei da Conservação. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Privações voluntárias. Mortificações. Pergunta de Kardec, número 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Resposta dos espíritos: sim, porque, sem força e saúde, impossível é o trabalho. Pergunta de Kardec, número 719. Merece censura o homem, por procurar o bem-estar? Resposta dos espíritos: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Pergunta de Kardec, número 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Resposta dos espíritos: fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. Contra a pergunta de Kardec, número 720A. Haverá privações voluntárias, que sejam meritórias? Resposta dos espíritos: a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso, ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário, para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Pergunta de Kardec, número 721. É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas, que desde a mais remota antiguidade, teve praticantes no seio de diversos povos? Resposta dos espíritos: procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica, e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto, com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Pergunta de Kardec, número 722. Será racional a abstenção de certos alimentos, prescrita a diversos povos? Resposta dos espíritos: permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos, e para maior autoridade imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Pergunta de Kardec, número 723.
A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza. Resposta dos Espíritos. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Pergunta de Kardec, número 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal, ou de outra qualquer, por expiação? Resposta dos Espíritos. Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas, os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Pergunta de Kardec, número 725. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Resposta dos Espíritos. A que propósito, semelhante questão? Ainda uma vez, questionei sempre vós mesmos, se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo, lhe será sempre desagradável. Porque, ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe à lei, e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Pergunta de Kardec, número 726. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Resposta dos Espíritos. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Supõe-se que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas. Porque de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes. Vistam o indigente. Consolem o que chora. Trabalhem pelo que está enfermo. Sofram privações para alívio dos infelizes e então suas vidas serão úteis, e portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente, apenas por seu próprio bem, é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Pergunta de Kardec, número 727. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos, ou nos ameacem. Resposta dos Espíritos. Contra os perigos e os sofrimentos, é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo, mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento, do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: Destruição necessária e destruição abusiva. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.